As 6 principais evidências evolutivas que você não pode chegar no Enem sem saber. Pois é, quando o Enem cobra a evolução de você, ele sempre vai te perguntar sobre como a gente pode perceber essas nuances evolutivas na observação das espécies. Então você precisa saber identificar essas evidências da evolução. E depois desse vídeo, você não erra mais. É um estudo estratégico e direcionado para você conseguir perceber isso todas as vezes que você estiver resolvendo questões. Então, vem comigo, olha só essas 6 evidências evolutivas. Então, aqui estão listadas 5 das principais evidências evolutivas, e aí eu vou puxar ali um adendrozinho para a gente colocar uma sexta aí, tá certo? Primeiro, qual dessas evidências evolutivas é a mais famosa, que a gente vê em filmes, especialmente aquele compêndio de filmes que a gente tem lá, Uma Noite no Museu, né? Quem nunca assistiu, um ótimo exercício evolutivo e assistir os 3 filmes de Uma Noite no Museu. A gente tem muitas referências a evidências evolutivas, não só da questão biológica, mas também da humanidade. Vale a pena você assistir, tá certo? Se você nunca assistiu, tarefinha de casa, tarefinha de biologia aí, tá? E aí a gente tem lá um dos principais evidências evolutivas retratadas são os fósseis, tá? Vai ter um fóssil de dinossauro lá que é, né, o grande carro-chefe do filme, especialmente do primeiro, né? Já dando um spoiler para você, aí você já vai assistir para não ter mais spoilers na sequência. E a gente tem aí os fósseis como esse primeiro tipo de evidências evolutivas observadas, tá? E os fósseis nada mais são aí do que resquícios mineralizados de estruturas biológicas, tá? Que a gente pode trabalhar aí em termos de observação. Então é muito importante a gente lembrar que os fósseis são sim um importante amparo evolutivo para o estudo, né, evolutivo das espécies. É sim muito valioso. Quais são algumas limitações das estruturas fósseis para os nossos estudos evolutivos? É que quando a gente faz o estudo de um fóssil, a gente pode deixar algumas características que aconteceram, umas características reais da condição da espécie que não conseguem ser retratadas porque a gente está vendo ali basicamente só osso, tá? Então é muito difícil você ter uma reconstrução de toda a condição do indivíduo ali, tá? Por exemplo, a gente tem lá arcadas ossárias de Archaeopteryx, por exemplo, que durante muito tempo, né, ou até de dinossauros mesmo, que a gente, durante muito tempo não se conseguia ter uma visão de estruturas com penas. E hoje a gente já conseguiu outros fósseis que tinham outras marcações que indicavam essa presença de penas, já lá nos dinossauros, por exemplo. Então fica bem difícil esse tipo de observação, mas ainda é um viés muito utilizado pela biologia evolutiva. Quando a gente fala das homologias, nós estamos falando de características ou de condições específicas, tá? Que não necessariamente têm a mesma função, mas elas têm uma mesma origem evolutiva embrionária, porque descende de um ancestral comum recente. Então, aqui são características com funções geralmente distintas, mas com origem semelhante. E por que é importante a gente destacar isso? Porque ao passo que nós temos as homologias, nós também temos aí as analogias. Uma coisa análoga é uma coisa que parece, tá certo? Mas não é igual. Concorda? Então, analogia. Não sei nem porque eu botei esse acento aqui. Analogia. Beleza? Então, qual é o conceito de analogia? Seriam, portanto, características, certo? Características com funções semelhantes, mas de origem distinta. E aí eu já vou puxar aqui um exemplo que a gente acabou visualizando nas questões que a gente avaliou, né? Então, dentro de questões do Enem, ele já abordou esse conceito, por exemplo, comparando lá o olho humano com o olho dos moluscos. São olhos que captam informações de imagem do mesmo jeito, da mesma forma, tem um comparativo específico entre eles, porém,
o olho de um molusco não tem a mesma origem de o olho de um ser humano, até porque eles têm ancestralidades comuns bem distantes, tá? Então, por conta disso, nós estamos comparando coisas análogas. Então, eu não posso usar isso daí para fazer agrupamento de parentesco. Para fazer agrupamento de parentesco, eu só posso usar as homologias, tá? Por exemplo, eu usar o braço de um ser humano, o exemplo mais clássico, né? A pata de um cachorro, a pata de um gato e a nadadeira de um golfinho. Todos eles são um membro anterior de um mamífero. Tem funções distintas, mas a origem, tanto embrionária quanto de ancestralidade comum, é a mesma. Já quando eu comparo a asa de um morcego com a asa de uma mosca, ambos têm a mesma função, que é voar. Porém, eles têm uma origem tanto embrionária quanto de ancestralidade comum bem distinta. Tá? Essa capacidade de voar a partir da presença de asas surgiu de forma independente nesses dois grupos, são analogias. Pegou a ideia? Então, dentro dessa conjuntura, a gente consegue resolver questões que envolvem esse tipo de evidência evolutiva. Os órgãos vestigiais, na verdade, são órgãos remanescentes, né, estruturas, tá certo? Geralmente são estruturas remanescentes, sem função aparente, ok? Mas que quando a gente compara aquela estrutura com um outro, com uma outra espécie, um outro grupo com parentesco próximo, a gente percebe muitas vezes a função daquilo nesse outro grupo. Então, provavelmente aquilo teve essa função e perdeu por algum motivo adaptativo, tá? Então agora ele só tem um resquício, como por exemplo a cintura pélvica lá, né, das cobras que não tem mais, né, as patas ali, os membros, ou da cintura pélvica, por exemplo, das baleias, que não tem mais os membros inferiores, os membros, né, posteriores, ela só tem as nadadeiras dianteiras, que seriam similares dos membros anteriores dos mamíferos quadrúpedes, por exemplo. Mas a cintura pélvica, ela tá lá, né? Como órgão vestigial. Não tem uma função aparente, porque não tem nenhum membro inserido nela ali, mas ela tá lá, certo? A embriologia comparada também é um viés muito interessante, porque a gente sabe que o desenvolvimento embrionário, ele traz alguns apontamentos específicos para o estudo filogenético, principalmente quando a gente compara aí os embriões dos cordados, por exemplo, todos eles no início da vida, eles têm ali 4 fendas faringianas, eles têm cauda pós-anal, notocorda, tubo nervoso dorsal, então todos eles vão apresentar essas características, por mais que no final do desenvolvimento embrionário você tenha uma ave, um peixe, um ser humano, uma cabra, enfim, no início eles são todos parecidos. Então a gente vai chamar isso daqui do estudo da ontogenia, tá? É o estudo ontogenético que demonstra a filogenia. Então, quando a gente compara a história do desenvolvimento, que é justamente esse desenvolvimento ontogenético, a gente consegue perceber as nuances da filogenia, ou seja, do parentesco evolutivo que existe entre aqueles indivíduos e ter um panorama sobre isso. E a comparação molecular é o viés mais recente das evidências evolutivas que nós temos, que é a comparação, certo? Comparativo da informação genética. E aqui não tem como a gente não se render a esse tipo de evidência evolutiva, especialmente no estágio avançado que nós estamos hoje de estudos evolutivos. Então, comparar o DNA das espécies, dos grupos, é um apontamento, é uma evidência importantíssima que tem corrigido, inclusive, muitos erros de comparativos estruturais antigos, tá certo? Então, vale muito a pena a gente ter esse viés, essa condição geral aqui das evidências evolutivas. Pegou a ideia? Agora você não erra mais quando aparecer algo cobrando sobre essas 6 evidências evolutivas. É o que você precisa chegar no Enem sabendo. E agora você já tem material suficiente para isso. E deixa eu te ajudar ainda mais nessa sua jornada de preparação. Além desse vídeo aqui que eu te entreguei tudo que você precisava, eu vou deixar aqui embaixo um link para você clicar e resgatar 15 dias da minha plataforma de graça. Se você está assistindo esse vídeo na sua reta final, vai te ajudar muito. Tem lista, tem resolução, tem simulado. Então resgata e depois você me agradece, beleza?
eu fico por aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu!